Romanos capítulo 15, aqui no versículo 30, o apóstolo Paulo, ele chama os irmãos da igreja para estar na luta, na batalha com ele. Ele fala assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que essa minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Senhor, ele nos chama a atenção a muitas coisas em suas epístolas. Graças a Deus, porque o apóstolo Paulo, ele foi que contribuiu de uma maneira assim tremenda na escrita, porque ele deixou conselhos, ele deixou admoestações, ele deixou passos que podemos seguir para servirmos a Deus de maneira mais eficaz, né? Não como uma regra ou como um método, mas ele nos deu orientações, porque há uma diferença de regras e métodos, porque regras e métodos, elas são um conjunto de ordens e coisas escritas assim de uma maneira, mas quando se trata da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos aconselhamentos, aquele que recebe a instrução, ele tem a opção dele escolher acreditar ou apenas não escolher, não acreditar. Enquanto que método, e regras, eles são ali, para ser seguido. E as orientações não. Eu e você precisamos observar o que o apóstolo Paulo vem falando em toda essa epístola que ele escreve à igreja de Roma, falando sobre a questão da gente não nos conformar com as coisas deste mundo, não é buscar uma transformação da nossa mente. E como é que eu vou transformar a minha mente? Para que eu preciso transformar essa mente? Porque, irmãos, nós nascemos, nós crescemos e nós aprendemos muita coisa. Veja só, quando nascemos, nós somos bebês, crianças, não temos entendimento, não temos fala, não temos uma interação neste mundo. Não estou dizendo que a criança, o bebê, tem a sua mente, só que a linguagem é outra. E para ela, que está chegando neste mundo, ela precisa aprender tudo. Ela precisa aprender a andar, ela precisa aprender a se comunicar com os pais, com os irmãos, com os avós, com os amigos, com as pessoas. E a proporção que nós vamos crescendo, nós vamos entrando em muitos lugares de aprendizagem, até chegarmos na escola e depois nos formarmos e tal. Então, o que é que o apóstolo está dizendo? Que essas coisas que nós aprendemos, que nós vivemos, elas têm que ser vistas aos olhos da palavra de Deus. Como assim? Será que o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, a cultura, ela é do céu, ela é de Deus, ela é correta? Irmãos, eu sinto muito dizer, mas este mundo jaz no mal. A própria palavra diz, o mundo jaz no maligno. Mas a esperança, a fé, o amor, o dom gratuito de Deus vem, como a palavra diz, do próprio Deus. E quando ele chama a atenção para que nós não venhamos a nos conformar com este mundo, é para dizer assim: ei, tudo que você aprendeu neste mundo, se não tiver uma base na palavra, se não tiver um fundamento nos princípios da palavra de Deus, nos princípios da obediência, nos princípios das provações que todos nós passamos, se nós
temos uma vida que está fora desse conceito, dessa palavra, nós temos que rever isso. Temos que deixar, sabe, esses conceitos, essas coisas de lado e começar a renovar a nossa mente. Aonde? Através da leitura da palavra, através da nossa convivência com os irmãos em Cristo, na igreja, na congregação. Então, tudo isso que nós vamos aprender nessa nova transformação de mente, ela vai nos levar ao conhecimento, né? E vai trazer para nós o que? Luz. Quando a palavra fala de luz, está falando de entendimento, está falando de verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso ninguém pôde afirmar, somente Ele fez isso. Graças a Deus porque Ele fez isso, graças a Deus porque Ele veio, graças a Deus porque Ele morreu. Foi duro, foi difícil, mas graças a Deus. Por quê? Porque através da sua morte, do seu sacrifício, eu, você e todos que confessamos Ele como Senhor e Salvador, somos a recompensa de todo esse sacrifício. Quando a palavra de Deus fala, dizendo que Deus não sente prazer na morte de uma pessoa, de um filho seu, aqui é o seguinte: quando nós vamos para o original da palavra, nós vamos entender que é muito custoso para Deus perder um filho dele aqui na terra. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos testemunha do Senhor. Nós aqui na terra vamos estar pregando o Evangelho. Quando a nossa voz se cala, quando a nossa voz cessa, né? Isso para Deus, de certa forma, é como se estivesse cortando aquilo que Ele planejou. Eu falo isso, irmãos, quando a morte, né, de algum irmão é de forma prematura, porque também há casos em que Deus ele recolhe os seus, né? Ele recolhe aqueles que estão debaixo da sua graça. Por isso que nós devemos estar olhando para a palavra e estar unindo, né? Assim como o apóstolo assim, ele pede o quê? Irmãos, eu rogo-vos, né, por nosso Jesus e pelo amor do Espírito, que combateis comigo. Ou seja, nós devemos estar chamando outros irmãos, como eu chamo vocês para orar, né, para interceder pela família, por cada um de nós. Amém? Por isso, meus irmãos, nós devemos estar atentos. Nós estamos aqui encerrando este livro de Romanos. Falta apenas o capítulo 16, que vem falando sobre as recomendações, as saudações e votos. Aqui nós aprendemos, né? Nós aprendemos a dedicação de muitos homens e mulheres que foram cooperadores em Cristo, né? Que foram amados, né? Que foram homens e mulheres que foram chamados, escolhidos para estar na presença de Deus. E nós devemos estar assim, procurando pessoas que caminhem com Cristo. O Salmo de número 1 fala que nós seremos felizes quando? Ele diz assim: bem-aventurado o homem. Aqui a palavra homem está referindo à humanidade. Bem-aventurado a pessoa, né? Podemos dizer assim, mas bem-aventurado o varão, né? Bem-aventurada a varoa. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, neste livro, na Bíblia do Senhor. E neste livro, nesta lei, medita de noite. Irmãos, nós temos que meditar de noite nessa lei. Porque a lei aqui, ela não vai nos salvar. Quem vai nos salvar é Cristo, mas ela vai nos orientar a ser pessoas melhores. O apóstolo, no capítulo 2, fala que devemos apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, e que ele venha a ser santo, e que ele venha a ser agradável. Como é que eu vou me santificar? Me separando, renovando a minha mente, colocando a mente de Cristo na minha mente, colocando a palavra de Deus na minha mente. Irmãos, então é assim, né, que o apóstolo Paulo nos orienta, nos chama a atenção. E essa carta de Romanos, ela nos dá algo maravilhoso, porque nós temos muitas lições preciosas aqui. Eu aconselho você a estar lendo a palavra de Deus,
a estar orando esta palavra, sabe? A estar declarando que o Senhor é o Senhor da sua vida, a declarar que você vai servir a Ele, que você vai lutar com toda a tua força, com todo o teu entendimento, para buscar o reino dos céus e toda a sua justiça. E você vai receber do Senhor tudo aquilo que vai proporcionar um bem-estar enquanto estamos aqui nesta terra, até chegar o dia de receber um novo corpo e morar na glória com o Senhor. Entendeu, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele nos chama para fazer isso. Aqui ele vem nos ensinando, ele vem nos exortando, ele vem chamando a atenção, e devemos estar orando uns com os outros, combatendo um combate de luta, de fé, de oração, de intercessão. Amém? Por isso, meu querido, creia, Jesus está voltando. Jesus está voltando e não demora muito para que eu e você estivermos, vamos estar lá na presença dele. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas antes de encerrar, eu peço, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida deste meu irmão, abençoa a vida desta minha irmã, que esta palavra possa gerar no coração deles um desejo, Senhor, de orar uns pelos outros, de estar ali na Tua presença, de estar, sabe, na intercessão pela família, pela Tua igreja, pelos Teus missionários, pela nação de Israel. Senhor, abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Agora sim, meu querido, até amanhã, que Deus possa nos permitir um novo encontro aqui, tá? Fica na paz.